João 3, versículo 22 ao versículo 36. Nos diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente, e ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amados irmãos, amada igreja, analisando o contexto da passagem bíblica que nós acabamos de ler, nós vemos que no início do ministério de Jesus Cristo, antes de João ser preso, continuou exercendo o seu ministério em paralelo com Jesus. E a mensagem de ambos eram semelhantes. Eles pregavam sempre o arrependimento, e ambos, após as conversões, batizavam os novos convertidos. Está aí no versículo 22 e o versículo 23, quando diz: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom. Então, amados irmãos, quando nós lemos também aqui o texto, analisando também o contexto novamente, aparentemente, os discípulos de João ficaram talvez com ciúme do sucesso de Jesus. Está aí no versículo 26, quando diz o seguinte: E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos saem ao seu encontro. Então, amados irmãos, os discípulos de João perceberam que
o ministério de Cristo está crescendo, mais do qual eles faziam parte, pois eles eram discípulos de João Batista. E no final do versículo 26, chega a dizer para João Batista o seguinte: e todos, João, está saindo ao encontro dele, não estão mais te seguindo. Mas João Batista tinha plena consciência do crescimento do ministério de Jesus Cristo, quando ele chega aí no versículo 30, que diz o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. E Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus disse acerca de João, que João Batista era o maior dentre os nascidos de mulher. Então, analisando este contexto e observando aqui o que eu quero compartilhar com toda a igreja nesta noite, a nossa mensagem tem o seguinte tema: um servo bom e fiel. Um servo bom e fiel. Podemos dizer que João Batista, ele foi um servo bom e fiel. E na resposta que João dá acerca do questionamento dos seus discípulos, nós vamos destacar pelo menos 5 características de um servo bom e fiel. E quais são as características que eu quero destacar a partir da resposta que João Batista dá aos seus discípulos aqui, a partir do versículo 27. Então, a primeira característica de um servo bom e fiel que podemos ver aqui na resposta que foi dada de João aos seus discípulos se encontra aí no versículo 27. Quando João responde, diz o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, todo servo bom e fiel, ele tem consciência de que só pode receber aquilo que lhe é dado por Deus. Todo servo bom e fiel, ele tem consciência de que só pode receber o que lhe é dado por Deus. Amados irmãos, esta é uma palavra para todos nós que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Não queiramos nada que não nos seja dado por Deus. Só receberemos aquilo que Deus quiser nos dar. Não devemos, podemos dizer assim, forçar a barra. João, o Batista, ele tinha consciência da missão que ele havia recebido de Deus. E João estava satisfeito com a missão que lhe foi dada por Deus. João Batista, ele tinha plena consciência de que tanto o seu ministério de precursor do Messias, quanto o ministério de Jesus como Messias, vinha tão somente de Deus. Logo, eles, tanto João como Jesus, eles não estavam disputando os seus ministérios. Eles não estavam disputando espaço ou prestígios, mas cada um estava cumprindo dia após dia o mandato que foi recebido da parte de Deus. Assim somos nós, amados irmãos. Nós que somos servos e servas do Senhor, nós devemos desenvolver dia após dia
aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para servirmos ao Senhor. A Bíblia diz que, em uma parábola contada pelo próprio Jesus, diz que Deus deu talento a um talento a um, 2 talentos a 2, ou melhor, 2 talentos a outros e 5 talentos a outros. E o que é que podemos aprender com isso? Podemos trabalhar esses talentos, mas devemos ter consciência de que sempre haverá os que estão à frente de nós e também aqueles que estão atrás de nós. Não podemos nos depreciar, nem também vir a soberba e o orgulho, porque estamos à frente de alguém. E também não podemos nos depreciar, porque estamos atrás de alguém. Não. Nós devemos ter a consciência da missão que cada um de nós recebemos da parte de Deus e estarmos satisfeitos com a missão que Deus incumbiu a mim e a você, como servos e servas do Senhor. Surge uma pergunta para cada um de nós: será que nós temos forçado a barra para receber de Deus aquilo que Ele não tem planejado nos dar? Isso é uma pergunta que devemos responder a cada um de nós. Porque às vezes, amados irmãos, queremos fazer algo, mas Deus não tem planejado isto para as nossas vidas. Muitos têm forçado a barra para aquilo que Deus não planejou para as suas vidas. E isto temos que nos conscientizar. Se eu não fui chamado para tal missão, eu devo estar satisfeito. Eu devo, como João, sempre esteve satisfeito da missão que recebera de Deus como precursor do Messias, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fala-se tanto em servo bom e fiel nos nossos dias, mas primeiramente, amados irmãos, um servo bom e fiel, ele tem consciência de que só pode receber aquilo que lhe é dado por Deus. Esta é a primeira característica de um servo bom e fiel. Mas também, em segundo lugar, eu quero destacar a segunda característica do servo bom e fiel aqui no texto que acabamos de ler. Está aí no versículo 28, que diz assim: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Em segundo lugar, a segunda característica do servo bom e fiel: ele tem consciência do que ou quem é e do que ou quem ele não é. Vou repetir: um servo bom e fiel, ele tem consciência do que ou quem é e do que ou quem ele não é. João Batista aqui fala para os seus discípulos. Ele sabia que o precursor era o Messias, era Jesus. O Messias não era ele. E ele não iludia ninguém. Muitas vezes perguntaram: será que ele não é o Cristo? Eu não sou o Cristo. Eu sou aquele, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, até
que ele chegue. Irmãos, aqui vem onde nós devemos nos colocar. Quem sou eu? Ou quem não sou eu? Muitos estão querendo ser mais do que de fato são, ou do que Deus determinou que eles sejam. Muitos cristãos dos nossos dias, ao perceberem, o seu sucesso, enchem-se de soberba e querem ir além daquilo que receberam da parte de Deus. Como nós lemos aqui, João Batista já havia falado aos discípulos, e agora, quando eles sentiram-se enciumados por verem os seus discípulos deixando de seguir a João Batista, João reafirma novamente que tudo estava saindo de acordo com o propósito original de Deus. Talvez muitos discípulos ali pensassem que João Batista, ele era o Messias, ele era o Cristo, mas ele disse: vós sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então, segundo João Batista aqui, João não veio para ser o Messias, mas para ser o seu precursor. E o que é um precursor? O precursor, ele abre o caminho e se retira. O precursor aponta para o Messias e sai de cena. O precursor não tenta ofuscar aquele que ele veio proclamar. Assim somos nós, amados, dos nossos dias. Assim como João preparou o caminho para a vinda de Cristo, assim nós, como igreja, devemos ser precursores de Cristo. Devemos abrir o caminho para que as pessoas conheçam a Cristo e sairmos de cena. Devemos apontar o Messias prometido e sair de cena. Não devemos ofuscar aquele que nós devemos proclamar. Nós devemos dizer que o Cristo, o Senhor, o ungido, o Salvador é Jesus Cristo, o Messias. Amados, nenhum servo, ele tem todas as habilidades. Devemos reconhecer a que nos foi dada e nos cercarmos de pessoas que possuam habilidades que nós não possuímos. E assim, como precursores, estamos abrindo o caminho para as pessoas irem a Cristo. E nós nos retiramos. Devemos apontar o Messias e sair de cena. É isso que nós devemos fazer. Então, em segundo lugar, a segunda característica de um servo bom e fiel, ele tem consciência do que ou quem é e do que ou quem ele não é. Nós somos apenas servos. Nós recebemos uma missão como servos e devemos desenvolvê-la com alegria e para a glória daquele que nós anunciamos, que é Jesus Cristo. Então, esta é a segunda característica. Mas também há uma terceira característica de um servo bom e fiel, segundo João.
está aí no versículo 29. Ele diz: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija. Por causa de quê? Da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então, a terceira característica de um servo bom e fiel, ele tem consciência de que o seu papel é cumprir bem a função ou a missão que lhe foi confiada. O servo bom e fiel, ele tem consciência de que o seu papel é cumprir a sua função ou a sua missão que lhe foi confiada. O amigo do noivo era quem organizava e presidia um casamento na Judéia. João havia cumprido bem a missão de amigo do noivo, de precursor do Messias. O amigo do noivo aqui não pode querer substituir o noivo. E João Batista, ele tem consciência da natureza de seu chamado e do seu ministério. E o que é que João aqui nos ensina? João, ele contenta-se em ser amigo do noivo. A noiva, que é a igreja, pertence a Jesus e não a João. Seu papel é preparar o caminho para que a noiva se encontre com o noivo. Seu papel é alegrar-se em ouvir a voz do noivo. Por isso que ele diz aí no final do versículo 29: pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ou seja, João está satisfeito por ter saído bem em sua missão que foi dada por Deus. Então, amados, servo bom e fiel é aquele que tem consciência de que seu papel é cumprir bem a sua função ou a sua missão que foi confiada por Deus a cada um de nós. Devemos nos contentar em sermos amigo do noivo. Quem é o noivo? É Jesus. A noiva é a igreja. A igreja não pertence a mim ou a você, nem pertencia a João Batista. A igreja pertence ao noivo. O nosso papel é preparar o caminho para que a noiva, que é a igreja, se encontre com o noivo. Amados irmãos, em dias tão conturbados que estamos vivendo, será que nós, amados, como servos, estamos nos preparando para esse encontro com o noivo? Estamos ensinando estas verdades? Nós, como servos e servas do Senhor, João, ele preparou o caminho para que, quando o noivo chegasse, ele dissesse: minha missão foi até aqui. Eu já estou satisfeito em ver, em ouvir a voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. João ficou satisfeito. E é isso que devemos também estar satisfeitos. Estarmos ouvindo a voz do noivo, nos preparando para encontrar com o noivo, porque nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Embora a igreja, que é a noiva, esteja caminhando aqui neste mundo, que jaz no maligno, a igreja deve ter consciência que tem que estar se preparando para o encontro com o noivo. Mas a igreja dos nossos dias, muitos não têm buscado, ou muitos não têm se preparado. Como que a igreja vai viver todo o tempo, toda a eternidade aqui na terra? Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Foi Ele quem disse: o noivo vai vir buscar a sua igreja. E nós, como servos, devemos estar preparados e devemos também estar preparando cada um de nós para o encontro com o noivo. Então, amados, o servo bom e fiel tem consciência de que seu papel é cumprir bem essa função ou a missão que foi confiada. Mas também há uma quarta característica do servo bom e fiel aqui que queremos destacar aqui no texto. Está aí no versículo 30, que diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, um servo bom e fiel, em quarto lugar, ele também tem consciência de que ele deve diminuir, enquanto Cristo deve cada vez mais ser engrandecido. João Batista tinha plena consciência de que seu papel era mostrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele sai de cena. Está aí no início do Evangelho, no capítulo 1. Ele mostrou aos seus discípulos, ao ver Jesus, a ser batizado, ele aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O prazer de João era ver cada vez mais Cristo crescendo e cada vez mais ele diminuindo. Irmãos, irmãs, nós apenas somos atores coadjuvantes. A estrela é Jesus, a glória é de Jesus. Os holofotes devem estar colocados em Cristo e não em nós mesmos. Nós devemos promover a Cristo e não a nós mesmos. Não apenas Cristo deve crescer, mas nós devemos diminuir. E isto, amados irmãos, é algo desafiador para os nossos dias, onde as pessoas querem sempre ficar por cima e nunca abaixo. Estamos vivendo uma época em que as pessoas estão com seus egos exaltados. Muitos estão buscando a sua própria glória através da fama, da popularidade e do reconhecimento. Nos nossos dias, no mundo em que nós vivemos, dizer que é necessário que Cristo cresça e que nós venhamos diminuir, implica em renunciar à glória humana e depositar todos os nossos créditos, dons, talentos e aplausos tão somente para o Senhor Jesus Cristo. Pois Jesus, está escrito lá em Isaías 46, a minha glória eu não divido com ninguém. E finaliza esse quarto ponto com uma frase de um pastor presbiteriano chamado Hudson Taylor.
Certa vez chamaram ele, quiseram exaltar a ele, e ele, com a simples frase, calou aqueles que queriam exaltar a ele. Disse Hudson Taylor: queridos amigos, sou um pequeno servo de um mestre ilustre. Sou um pequeno servo de um mestre ilustre. É isso, amados. Nós somos pequenos servos. Mas o mestre que recebe, que deve ser glorificado, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo, aqui no Evangelho lá de Lucas, ele diz: ó pequenino rebanho, chama nós de pequeninos, porque somos pequenos. Deus é grandioso. O ser de Deus transcende o nosso entendimento, está além da nossa compreensão. Por isso, devemos ter consciência de que nós devemos cada vez mais diminuirmos, em Cristo deve ser engrandecido. E lembrando aqui das palavras de Pedro, chegou um certo momento que Pedro quis se exaltar. Disse que não negaria Cristo e, se possível, morreria até por causa de Cristo. Se Cristo fosse morto, ele entregaria a sua vida. E Jesus disse: Pedro, eis que Satanás, Pedro, pediu para te peneirar como que peneira o trigo, mas eu já roguei ao Pai para que você não desfaleça na fé. Quando te converteres, Pedro, fortalece aos teus irmãos. E como muitas vezes, amados irmãos, nós somos parecidos com Pedro. Nos exaltamos, dizemos que não fazemos isso ou não vamos fazer aquilo. E muitas vezes choramos amargamente, como chorou Pedro, depois que nega a Cristo 3 vezes. Por isso que Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz que nós devemos o quê? Nunca nos exaltarmos, mas devemos estar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, esta é a quarta característica de um servo bom e fiel. Tem consciência de que ele deve diminuir, enquanto Cristo deve ser mais engrandecido. Cristo é que deve crescer e nós devemos diminuir. Mas a quinta e última característica de um servo bom e fiel está aí no versículo 31 ao versículo 36, que diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna.
O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quinta e última característica de um servo bom e fiel: ele reconhece o senhorio de Jesus Cristo e ele se coloca tão somente no lugar de servo. Cristo, ele é Senhor. Nós somos seus servos e não o contrário. Nós é que estamos a serviço de Cristo e não Cristo a serviço de nós. João aqui diz, no versículo 31, que nós devemos dar ouvido ao testemunho de Jesus, porque ele veio do céu. Jesus está acima de todos. Jesus, diz Isaías, que ele é o Pai da eternidade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele é o Criador de todas as coisas, mas ele se fez carne. E por que João diz isso? Porque João, ele não era do céu, e jamais ele afirmou ser. Pode ler nas Escrituras, nenhum dos mensageiros de Deus afirmou virem do céu. Essa prerrogativa pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Jesus não é apenas a sua origem que ele é superior, mas também a sua natureza, ele é divino. Jesus, ele é maior do que todos, ele é maior do que todas as pessoas que existiram e que virão a existir. Por isso que João, no versículo 32 e 33, que nós devemos dar ouvido ao testemunho de Jesus, porque ele deu testemunho de primeira mão sobre o que viu e ouviu do Pai. Por isso, aqueles que recebem o testemunho de Jesus, de João, este sim tem a experiência de que Jesus, ele é verdadeiro. Pois aquele que vem do céu é o único capaz de ser uma verdadeira testemunha das coisas celestiais, da verdade e da realidade de Deus. E esta prerrogativa só quem tem é Jesus Cristo. Por isso que João diz aqui que ele veio do céu e este Jesus é que está acima de todos. Por isso que João, no versículo 36, ele afirma que quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por quê? Porque não dão crédito ao testemunho que Jesus veio trazer para as nossas vidas, porque ele ouviu e recebeu da parte de Deus. Segundo João, quem se mantém rebelde contra Jesus permanece sob a ira de Deus, está debaixo da ira de Deus. A única maneira do pecador fugir da ira vindoura é crendo no testemunho que Jesus fala para cada um de nós. Os que creem têm a vida eterna, têm experiência do que é verdadeiro. Olha o que João diz no versículo 33: quem todavia lhe aceita o testemunho
por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Deus não pode mentir, não é? Quem se recusa a dar um obediente passo de fé em Jesus Cristo, permanece necessariamente sob a ira de Deus. Você pode ser a pessoa mais religiosa, você pode dizer que faz boas obras, você, pelas suas boas obras, pela sua boa bondade, podemos assim dizer, pela sua religiosidade, você não pode salvar a você mesmo. Só crendo, só dando um passo de fé, indo a Jesus, crendo no testemunho que Ele dá acerca de nós e acerca de Deus. Portanto, amados irmãos, nós vimos aqui 5 características de um servo bom e fiel. Ele tem consciência de que só pode receber o que lhe é dado por Deus, tem consciência do que ou quem é e do que ou que não é. Ele tem consciência de que seu papel é cumprir bem a sua função e a missão que recebeu da parte de Deus. Em quarto, ele tem consciência de que ele deve diminuir enquanto Cristo deve ser engrandecido em sua vida. E em quinto e último, servo bom e fiel reconhece que Jesus é o Senhor. Nós somos servos e devemos dar crédito ao testemunho que Jesus dá acerca de Deus e acerca de toda a verdade de Deus. Então, amados, como nós vimos aqui, o plano de Deus para nós cristãos é a seguinte: é que nós cresçamos na graça e no conhecimento da verdade. Sabe por quê? Quando isso acontece, o velho homem é crucificado pela obediência a Cristo. Você quer saber se você está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? É se você está crucificando o velho homem dia após dia, tão somente por obediência a Jesus Cristo. Quando nós crescemos na graça e no conhecimento da verdade, o Senhor cada vez mais é engrandecido em nossas vidas e nós cada vez mais diminuímos. Quando nós crescemos na graça e no conhecimento da verdade, o Senhor é glorificado através das nossas vidas. É sempre o Senhor e jamais eu sou glorificado. É uma contradição, amados irmãos, você dizer que está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, se você continua com as mesmas práticas mundanas, com os velhos costumes que tinha lá antes de se converter a Cristo, você não está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, não. Você está estagnado. Porque se você conhecer mesmo a graça e o conhecimento de Cristo, você vai crucificar todos os dias o velho homem, a velha natureza que habita ainda dentro de você. Aí sim, Cristo vai ser glorificado por intermédio das nossas vidas. O contrário disso, Cristo vai ser blasfemado. É o que nós vemos muito nos nossos dias. Muitos cristãos
fazem a profissão de fé, dão um voto diante de Deus, da igreja, diante da igreja, que cumprirão, que serão obedientes à palavra de Deus, mas depois de algum tempo, volta às mesmas práticas que tinham antes. Mas crescer na graça e no conhecimento da verdade é isso. Cristo é a verdade. E devemos mortificar dia após dia a nossa velha natureza, para que Cristo seja engrandecido em nossas vidas, onde quer que estejamos. Como eu falei, hoje em dia, amados irmãos, é uma coisa triste. Muitos cristãos confessam a Cristo, nem o linguajar muda, nem chamar os seus irmãos de irmã e irmã chama, é cara. Onde nós vemos na Bíblia, o maior perseguidor da Bíblia, do cristianismo, que foi Paulo, quando se converte, a primeira coisa que Ananias chama Paulo é de irmão. A igreja está perdendo a sua essência. Vemos muito conhecimento. Tantos livros ensinam a verdade, mas mudança nós não vemos na vida dos cristãos. Basta você olhar na internet. São cristãos envergonhando o Evangelho. Ao invés de serem exemplos, fazendo poses sensuais, mostrando seus corpos, e tantos outros atos que faz até vergonha você pronunciar aqui de púlpito. Isso é vergonhoso. Mas o servo bom e fiel, ele busca cada vez mais o conhecimento e a graça que está em Jesus Cristo, e crucifica dia após dia as práticas pecaminosas que ainda existem dentro dele ou dela. Do contrário, meu irmão, do contrário, minha irmã, isso é retrocesso. Temos que cada vez mais estar nos limpando, nos santificando e fazermos a vontade, não somente daquele que morreu por nós, que deu sua vida por nós, o único que nos livra da ira vindoura. Este era o noivo que João proclamava. Este é Jesus Cristo. E nós somos a noiva. Devemos estar preparados para o encontro com o noivo. Então Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.